Ao fundo, outra esfera incandescente desceu do alto, do céu que já não era céu, que era abismo. Naquela hora, sim, achei que fosse enlouquecer. Enquanto o invasor reforçava suas posições, nós, os poucos sobreviventes, nos despedaçávamos uns aos outros como verdadeiros lobos. Na década de 60, uma nevasca inesperada começa a descer dos céus, matando cada pessoa que toca. Um grupo percebe isso rapidamente e se protege, decidindo então se aventurar pelas ruas conforme os dias forem passando para entender o que está acontecendo e se podem impedir um fim para a humanidade que seja pior do que isso, porque isso já está matando as pessoas. Só que, e se tiver algo pior? Isso sou eu tentando não dar muitos spoilers, porque é difícil falar desse encadernado, escrito por Hector Oesterheld, sem chegar no ponto de que a ameaça que eles estão enfrentando é muito maior do que você como leitor espera, e não necessariamente é descoberta, o que deixa toda a narrativa ainda mais intrigante. Em menos de 100 páginas, eu sabia como iria definir esse quadrinho, que seria o encontro de The Walking Dead com Guerra dos Mundos. Pois veja bem, nos dois, temos um protagonista homem que se depara com uma situação que afetou o mundo, a vida nunca mais vai ser a mesma, mas ele quer acabar com o mal antes que o planeta se vá de vez. A diferença entre um e outro envolve ter grupo, ter aliens ou zumbis como vilões e por aí vai. E aqui temos Juan Salvo, pai e amigo, que ao se juntar com sua mulher, filha e 3 amigos, encontra uma forma de viajar pela Argentina em busca de entender o que está acontecendo e quais inimigos terá de enfrentar. Um mal invisível ou a própria humanidade pelo que pode se tornar. Durante esse percurso, os obstáculos vão se intensificando, como se ao passar de um nível, um mais difícil viesse pela frente. E aí mora a graça desse impressionante quadrinho. O fato de que uma página atrás da outra traz algo inesperado. Os momentos de calmaria duram 3 páginas no máximo, porque a seguinte já coloca os personagens e o leitor de ponta cabeça, criando um triplex na cabeça de qual vai ser a escapatória daquela situação em que foram colocados. Melhor do que isso, está na criatividade do autor em imaginar todas as loucuras, com personalidades e características fortes, marcantes, daquelas que se você ver em outro filme ou universo, vai relembrar do que foi visto aqui. Pois são tantos problemas, indo de uns tipos de pinguins para uma nuvem que causa alucinação, que você não sabe se em algum momento vai parar, se não vai vir algo ainda pior. São tantos conceitos colocados e de uma maneira fácil de entender, mesmo sendo uma clara obra de ficção científica, que é fácil imaginar que o escritor não só foi inventando conforme escrevia, pois o mesmo já afirmou que tinha ideia do começo e final apenas, como que não importa como seja adaptado em obras audiovisuais, dificilmente vão chegar no que ele realmente imaginou, mesmo tendo ali a ilustração. E um detalhe fundamental para funcionar algo que poderia ser complexo, incompreensível, com uma mitologia tão forte que poderia perder o público não chegado no gênero, está nos seres humanos. A forma como agem, como pensam, o ego, as incertezas, as diferenças, o medo de perder alguém, o medo de arriscar, o impulso que pode levar a uma tragédia, a força de vontade que pode levar a uma vitória, o imprescindível, tudo culmina em uma jornada envolvente, com pessoas falhas, mas corretas, que se veem em uma situação onde algumas vão fazer cagadas, outras desconhecidas vão agir e apenas deixará o questionamento de ter feito aquilo, ainda que seja compreensível. Simplesmente te conecta e te ajuda a ir entendendo o que está acontecendo junto, dando nomes para o que não conhecem e respondendo até onde a ciência pode explicar. Em muito, acaba sendo a vangloriação da espécie humana como uma só, uma equipe, uma entidade, o que nos diferencia dos outros e também como dependemos um do outro. Como a vitória vem pelo trabalho em grupo, por entender como utilizar a qualidade de cada um em coisas pequenas para fazer algo maior. Nisso tudo, que texto fluido, meu Deus! É surpreendente mesmo! Um quadrinho que foi escrito entre 1957 e 1959 ter uma noção de balões, diálogos,
quando colocar a linha de pensamento, voltar para o presente, inserir um balão de pensamento que não diz respeito ao protagonista, e por fim, saber onde deve explicar e onde a arte deve falar por si, já que o que ocorreu é grande demais para que uma mente humana seja capaz até mesmo de reagir, é um roteiro que não duvida do seu leitor, sendo obviamente superior na dinâmica de leitura do que qualquer quadrinho da época, das décadas que vieram à frente, quanto também pode ser melhor do que algumas que vemos hoje em dia. Aqui é claro que não se precisa de muito para causar, impactar e também fazer com que o leitor compreenda. Algo que facilmente ajudou é porque toda a história saiu em tiras de jornal, então não só esse encadernado reúne tudo, como o escritor deveria ter uma ideia em mente de conseguir chamar a atenção de todos os públicos, o que claramente conseguiu, porque o personagem Eternauta se tornou um símbolo para o país em que foi originado, sendo possível encontrar uma estátua dele por lá, como por motivos disso ter sido escrito durante a ditadura que o país sofria. O prefácio explica melhor do que eu sobre isso. E por serem tiras de jornais diferentes reunidas, não existem capas para fazer a divisão entre as edições. Entretanto, eu notei os momentos em que normalmente acabavam, com um fundo branco e um textinho, indicando o que virá no futuro, um mistério, uma ideia de que a história não acabou e vai ter mais. Ainda assim, não acho que afete, muito pelo contrário, torna a imersão ainda maior e a dificuldade de querer parar também, até pela ótima narrativa. Só que assim, é incrível dizer que só pela narrativa esse quadrinho já seria um 8 para 9 de 10. Mas aí vem a arte de Francisco Solano Lopes e ela joga o quadrinho para além da nota 10, impressionando logo nas primeiras páginas com o seu nível de detalhamento para com os personagens, que parecem tão reais, tão verossímeis, que passa a sensação de ou o artista ter vivido aquele momento para capturar toda a essência, ou de ter pegado foto de pessoas reais para imprimir na arte, já que, incrivelmente, cada personagem tem uma face e estrutura divergente, soando pessoas com faces, jeitos e personalidades diferentes uma da outra. Só nesse aspecto já impacta muito, mas o autor consegue melhorar e traz algo simplesmente cinematográfico, com uma tira de jornais e um desenho que esclarece como não precisa de cores para funcionar. Que verdade seja dita, suas cores, apenas em preto e branco, impactam ainda mais. O sombreamento imposto não só impacta nos momentos mais obscuros que se podem esperar da humanidade, mas se misturam com o branco de uma maneira que ou conseguem representar muito bem uma explosão, ou, em um desenho muito bem pensado, conseguem reimprimir a sensação de choque por parte do acontecimento, com o fundo, ao invés de vermelho e amarelo, trazendo uma explosão de onomatopeia ainda mais presente para o pavor que se acaba sentindo com os personagens. A cada 5 viradas de página, eu apenas enaltecia como essa era uma das melhores ilustrações que eu já havia visto numa HQ. O encadernado, sem palavras, gente. Que parada excelente! A capa dura, o buraco para vermos o personagem sem a máscara, o prefácio, o final sobre cada autor. Eu diria que mesmo todo o início preparando bem o leitor para a ideia de que ele vai ler algo importante, que estremeceu a bolha dos quadrinhos, também recomendo ler depois, seja por algumas expressões da história ficarem mais fáceis de entender, ou por já compreender a história dela, para então o que ela impactou fica mais fácil. Apenas houve uma falhinha, que nem dá pra dizer se foi culpa da editora, que o canto entre as páginas 117 e 118 parecem ter sido molhadas. No mais, o Eternauta não só tem motivo para falar em bem, como se você ainda não leu, tem a chance dela entrar no seu ranking de melhores histórias em quadrinhos já lidas, pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Ler isso e perceber o quanto The Walking Dead se inspirou, ler e ser surpreendido positivamente a cada página, chegar ao final e não ter uma resposta concreta para tudo, deixando para mim imaginar as possibilidades futuras, relembrar sobre a força do ser humano e do quanto somos capazes, ver que uma obra tão antiga pode ser ainda tão atemporal e ver que um desenho com tão pouco pode ser maior do que muita pompa que jogam por aí em outros, essa experiência fez com que eu pagasse pau para a leitora que estava tendo muito antes de terminar ela, e me orgulhasse de comprar apenas porque eu percebi o quanto ela era bem vista pelo público de gibis.
O Eternauta é muito mais do que um homem. É a representação certa de tudo que a humanidade pode ser em seus erros e acertos, lutando pela sobrevivência e vitória da humanidade em poder de uma democracia livre, de fazer o que pensa, de ter direito a uma escolha. E principalmente, a escolha de persistir nos momentos mais tenebrosos, pois são neles que temos mais chances de vacilar, mas que temos mais chances de ganhar também, já que despertam algo que talvez nem soubéssemos que existia. Finalmente eu falei desse quadrinho. Nossa, como eu queria falar desse quadrinho. No momento que eu tava na metade da leitura, eu já tava querendo falar desse quadrinho e fazer esse review aqui, e principalmente depois de já ter lançado um vídeo de 10 melhores quadrinhos de 2024 e ter citado esse quadrinho, finalmente eu pude colocar em prática, né, para vocês ouvirem tudo que eu senti, tudo que eu pensei sobre esse quadrinho como todo, que é realmente um baita quadrinho. Fiquei muito feliz de ter comprado ele, fiquei muito feliz de ter decidido ler e estou mais do que ansioso para a adaptação da Netflix agora. Eu não vi nada, aliás, não procurei ver teaser, não vi, acho que vi uma foto, né, porque quando eu tava pesquisando apareceu ali a foto da Netflix, mas assim, não sei de nada e espero de verdade que a série honre o que é esse quadrinho, até porque vai ser uma minissérie, então dá pra ver que eles não vão querer encher linguiça nem nada, eles vão querer adaptar o arco completo. E eu espero de verdade que eles consigam, porque assim, vai demandar um belo CGI ali em alguns momentos, mas o que eu mais fiquei feliz é que vai se passar na Argentina, com atores argentinos, pra, né, honrar o que é esse quadrinho, de onde ele se originou e pra onde ele foi mais impactante, mais importante depois, né, viajando aí pelo mundo e dando seu impacto, e que, enfim, trouxe impacto pra mim. Foi, mano, que leitura absurda, sabe? Uma leitura que você não espera, assim, que você vai lendo, você... Caraca, você... Mano, sempre que parece que as coisas relaxaram, acontece uma coisa e piora. E, mano, que ritmo absurdo, assim, principalmente ler tudo, pensar que foram saindo em tiras de jornal. O cara, acho que toda tira ele queria fazer algo impactante, e aí o bagulho saiu muito bem, mas enfim, belo quadrinho. Vai ser bom, porque quando sair a série eu vou pegar referências, ou não, né, vou estar aí pra talvez fazer um vídeo aqui no canal, não sei. Fica aí a dúvida, vai depender do quanto for bem falado, né? Se for ruim, eu nem vejo. Mas assim, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Se você leu o Eternauta, deixe nos comentários o que é que você achou desse quadrinho. Se você não leu ainda, leia e depois você volte aqui pra comentar o que é que você achou, porque tem muita coisa pra falar desse quadrinho, até mesmo sobre o final, dá pra gente ficar teorizando ideias aí. Outra vez a gente pode fazer isso quando vier a série, acabar a série, né? Mas enfim, eu agradeço demais, agradeço aos apoiadores do canal, obviamente, porque vocês estão fazendo esse canal continuar, e alguns estão aqui vendo esse vídeo, então tá sempre aí o meu coração. E obviamente fica a dica aí pra quem não mancha do Catarse, não sabe o que é o Catarse. Catarse é uma forma de se apoiar esse canal, fazer ele manter para que eu não só reaja às coisas, fale de filmes e séries, mas também continue falando sobre quadrinhos, que são coisas que eu amo tanto. Então enfim, muito obrigado, valeu, falou!